Olá galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, trazendo para vocês aí um assunto sobre nivelamento, né? Um segundo nivelamento aí para que seja dado elementos para você trabalhar durante o ano letivo, né? De uma maneira ali, trazendo conhecimentos anteriores, fazendo a correlação disso, né? Tudo é importante, né? Esse ano aí tem ano de vestibular, Enem, então você precisa estar aprofundado em todos esses assuntos. Beleza, galera, então a gente vai fazer assim uma retomada ali sobre anatomia e fisiologia humana, tá? Relembrar alguns conceitos do que é a anatomia humana, o que ela envolve, né, órgãos e tudo mais, e fisiologia humana também, funcionamento, né, desses órgãos, né, dos sistemas de um modo geral. Então vamos lá, gente. A gente sempre traz para vocês ali uma reportagem, tá? Alguma coisa ali que fundamente um pouco o estudo e que sirva para debate, tá? Para discussão, para produção de texto. Isso é importante, você começar já a treinar a produção de texto, tá? Por mais que a gente não esteja falando da disciplina de língua portuguesa, você pode usar elementos da biologia e de outras disciplinas na produção dos seus textos. Você precisa de argumento, então, portanto, é interessantíssimo você ler. Esse ano é importante você ler vários artigos científicos. Então, cientistas criam mini-órgãos e revolucionam o conhecimento sobre Covid-19, tá? Esses mini-órgãos, utilizando aí a parte de tecnologia de células-tronco, você vai ver que bacana aqui, gente. Imagine pegar um punhado de células humanas de diferentes tipos, né? De diferentes células de pele, músculos, né? Sangue, e após uma série de procedimentos, transformá-las num órgão em miniatura. Imagine só, que funciona de verdade e pode ser observado a olho nu. Saiba que isso já é possível nos dias de hoje, os chamados mini-órgãos ou organoides, conforme alguns cientistas preferem utilizar o termo, tá? Graças a essa tecnologia, os especialistas avaliaram diversos tratamentos possíveis e entenderam a partir dali, né, que a Covid-19 não era apenas uma doença que atingia o sistema respiratório, tá? Não é algo assim que vai te causar apenas tosse, coriza, né, inflamação das vias aéreas superiores, né, ou internas, mas elas tinham também repercussão no coração, no intestino, rins e até no cérebro, tá? Provavelmente você conhece alguém que teve sequelas da Covid que envolveu outros órgãos que não apenas o respiratório. A matéria-prima básica para a construção de um organoide são células simples presentes na pele ou no sistema urinário, podendo também estender essa tecnologia a outros órgãos também, outros, né, tipos de células. Os cientistas realizam um procedimento que faz com que essas unidades se transformem em células-tronco. E a partir dali, né, depois que essas células voltam no tempo, é preciso realizar uma nova etapa, tá? Então, de acordo com fatores que usamos no laboratório, fazemos com que essas células-tronco, né, que seriam células iniciais ali, células que poderiam dar origem a outras, se diferenciem, então entra na questão da diferenciação celular, né, para diferentes tipos de células, logicamente, e se especializarem novamente. Completa Guimarães, que também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em outras palavras, é possível pegar uma célula da pele e, seguindo alguns passos, fazer uma metamorfose é modo de dizer, né, uma modificação nessa célula, para que ela vire um neurônio ou um glóbulo vermelho. Qual a intenção? Restaurar, muitas vezes, órgãos danificados pela Covid-19 ou qualquer outro tipo de situação, tá? É um estudo ainda que está no início, você consegue acessar através do QR Code essa matéria, é interessante você ler, tirar vários elementos para discutir dali, tá? Eu falei de alguns, mas tem vários pontos que podem ser levantados e discutidos a partir dali, tá? Galera, uma atividade 1 já para começar ali, já logo depois aí da nossa reportagem, da nossa matéria. Após estudar a matéria da BBC News, vamos tentar definir os mini-órgãos ou organoides, então esse desafio. Tenta definir com as suas palavras mesmo, ou pode pesquisar o que são organoides, o que são esses mini-órgãos. A gente já retorna aí para ver o que você escreveu.
Vamos ver lá o que você escreveu lá, pessoal. O que é um organoide, um mini órgão, né? Uma definição que eu trouxe aqui de uma maneira mais complexa, mas a ideia era que você escreva com as suas próprias palavras. Organoides são um tipo de cultura celular 3D, tá? Que contém tipos de células específicas do órgão, que pode exibir a organização espacial e replicar algumas funções desse órgão em questão. Recria um sistema fisiológico altamente relevante que permite que os pesquisadores investiguem questões multidimensionais complexas, como surgimento de doenças, regeneração de tecidos e interação entre órgãos. Tá? Então a ideia justamente é recriar aqueles órgãos através de outros mecanismos para que ele possa agir ali conforme a sua natureza. Né? Então vamos lá, gente, especificamente anatomia e fisiologia humana. Tá? O que é anatomia? Tá? Anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e desenvolvimento do corpo humano. Tá? Então, para estudo disso, existem corpos humanos assim em universidades que podem ser estudados, ossos específicos, músculos específicos, né? Pode analisar o órgão, mas assim, você não precisa se submeter a essa situação. Você tem aplicativos, tem um monte de livros que vão trazer para você esses órgãos em dimensões diferentes para você estudar, tá? E a fisiologia, por outro lado, ela já vê as funções e o funcionamento dos seres vivos, bem como processos físico-químicos que ocorrem nesses organismos e suas interações entre si com o meio ambiente, tá? Então, vamos resumir a história. A anatomia estuda ali o órgão, o sistema em si. A fisiologia estuda o funcionamento dele e a relação desse funcionamento com o ambiente em que ele está inserido, ok? Níveis de organização dos seres vivos. Primeiro, menor de todos ali é a célula. A gente só não pode esquecer que a célula, gente, ela é composta, a célula, vamos colocar ali a célula humana, tá? Vamos pensar que a gente está trabalhando dentro do universo de anatomia e fisiologia humana. A célula humana possui organelas celulares com funções específicas que funcionam, cada célula individualmente funciona como se fosse uma grande cidade com diversas funções e tudo mais. Tá? Então, o menor nível de organização seria a célula. As células ser iguais, semelhantes entre si, com as mesmas funções, definem algo que a gente vai chamar de tecidos, tá? Que elas se organizam em tecidos. Os tecidos de diferentes tipos se organizam formando um órgão. Por exemplo, o coração é formado por mais de um tipo de tecido, não apenas o tecido muscular. Tá? O sistema é algo, são órgãos diferentes integrados entre si para realizar uma determinada função, por exemplo, sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, excretor, e assim vai. E o organismo, de um modo geral, que congrega tudo isso, né? E está dentro de um funcionamento, dentro de um processo de equilíbrio que a gente vai chamar de homeostase. Mas vamos para uma segunda atividade, tá? Já viram que já começamos com bastante atividade essa aula aqui, bastante importante isso. Considerando os níveis de organização dos seres vivos, como podemos classificar o conjunto de células semelhantes entre si, tá? Tanto morfológica quanto fisiologicamente? Dê exemplos. Então vamos só destrinchar um pouquinho para você entender melhor. Tanto morfológica, ou seja, tanto na forma dessas células, quanto na fisiologia, no funcionamento delas. Então, qual é, né, como podemos classificar o conjunto de células que tem essas particularidades? Tempinho para você pensar, já retornamos aí, pessoal.
Vamos ver lá se acertou, pessoal. Ao conjunto de células semelhantes entre si, tá? Tanto a nível morfológico, forma, quanto a nível fisiológico, funcionamento, damos o nome de tecidos. E a parte da biologia que vai estudar isso, né, que vai aprofundar o estudo de tecidos, é a histologia, tá? Para ficar gravado aí para você, né? Você lembrar, histologia, estudo dos tecidos. E podemos citar vários tipos de tecidos, entre eles o muscular, o tecido nervoso, o esquelético, entre outros tipos de tecidos, ok? Com relação às células, gente, o que são as células? Vamos pensar o seguinte, existe uma classificação biológica que diz o seguinte, para que um indivíduo seja considerado ser vivo, ele tem que ser formado por pelo menos uma célula. E nesse sentido, abre a discussão com relação aos vírus, porque vírus é um ser que ele não chega nem a formar uma célula. Então, do ponto de vista de alguns pesquisadores, ele não se enquadra como um ser vivo, tá? É uma discussão ampla ali, né? Alguns concordam, outros não, mas não é o caso dessa aula. Mas o que são células? São as unidades morfológicas e fisiológicas de todos os organismos vivos, sejam eles unicelulares, sejam eles multicelulares, ok? As propriedades de cada um, né, de um certo organismo, dependem de cada uma de suas células, as características, né? As células originam somente de outras células pré-existentes, né, as quais herdam suas características. E a célula também é a menor unidade de vida, né, que vai ter ali a nível de organismo unicelular ou multicelular, como eu falei. Ok, gente? Então, basicamente, eu tratei ali com vocês da teoria celular. E tecidos, tá? Então, as células, elas podem ali formar arranjos ordenados, os chamados tecidos, que vão constituir ali, no caso, o corpo dos seres pluricelulares, tá? Então, aqui nesse pequeno corte, nós teríamos aqui, por exemplo, tecido conjuntivo, tecido epitelial, né? Juntos ali, que, lembrando, o conjunto de tecidos vão formar os órgãos, tá? Que vem ali na sequência. Os órgãos são compostos por 2 ou mais tipos de tecidos, conforme a complexidade desse órgão, isso que é importante saber também, né? E serve para uma função específica, ok? Então, os órgãos da respiração, por exemplo, vão formar depois, né, em conjunto, o sistema respiratório. Os órgãos da circulação, como coração e vasos sanguíneos, vão formar o chamado tecido, o sistema circulatório, tá? Terceira atividade, pessoal. Vamos testar conhecimento aí, hoje é o dia. Vamos lá. De acordo com o conceito sobre órgãos, podemos afirmar que o coração é um órgão formado apenas pelo tecido muscular? Então, vamos repetir a pergunta. Podemos dizer que coração é feito apenas por tecido muscular, já que a gente fala que coração é um músculo, tá? Justifique sua resposta. Tempinho para você responder aí, pensa com as suas palavras, isso é importante. A gente já volta.
Vamos lá então, vamos ver o que vocês escreveram. Tá, então, o coração, todo mundo a gente chama, o coração é um músculo, beleza? Então o coração é formado apenas por tecido muscular? O coração, mesmo sendo considerado um órgão muscular, tá? Não é formado unicamente pelo tecido muscular. Ele é formado, além do tecido muscular, por tecido nervoso e conjuntivo também, tá? Então, o coração é formado ali por, pelo menos ali, 3 diferentes tipos de tecidos, tá? Então, isso é importante. Em várias situações, tá, gente? Por exemplo, vamos pensar o cérebro, é apenas tecido nervoso? Não, o cérebro é um órgão formado por tecido nervoso. Também você tem que imaginar que por dentro do cérebro tem tecido, tem sistema circulatório, então também tem tecido muscular. Enfim, tá? Basicamente, predominantemente é formado por um tipo de tecido, mas se completa com outros ali. Sistemas e organismos, gente. Órgãos são agrupamentos de sistemas, tá? Se agrupam, perdão, em sistemas dentro dos quais trabalham juntos para desempenhar uma função para o organismo. Eles trabalham em conjunto, de maneira coordenada, tá? Partes de um sistema podem desempenhar um papel em um outro sistema. Então, parte do sistema circulatório, como eu falei, pode fazer parte, desempenhar um papel lá no sistema respiratório. Quando a gente vai falar de hematose, trocas gasosas, que chega o sangue lá nos alvéolos pulmonares para fazer a troca do oxigênio e do gás carbônico. Os diferentes sistemas de órgãos também cooperam para manter o corpo funcionando, tá? Também isso é importante. Existe uma cooperação. Existe um termo na biologia, quando a gente está falando de fisiologia humana, que a gente chama de homeostase ou homeostasia, que seria esse equilíbrio dinâmico. Quando uma coisa está errada, existe uma compensação de outra, tá? Quando você aumenta teu esforço muscular, aumenta o batimento cardíaco, aumenta também a respiração, para que haja uma maior oxigenação, a distribuição desse oxigênio para o cérebro e para os demais órgãos do corpo, né? Tudo de uma maneira integrada. Galera, uma atividade de mão na massa para você fazer em casa, com tempo aí, fazer na escola, conversar com o teu professor, desenvolver em sala de aula mesmo, né? Elabore um desenho de um ser vivo. Agora, para isso, use bem a criatividade, não vai fazer aquele bonequinho de palitinho lá, tá? E o ambiente em que ele vive. Não esquecendo de prestar atenção às características que esse indivíduo, né, que esse ser possui e que lhe dê maior chance de sobreviver no ambiente. Quando a gente fala chance de sobreviver, a gente fala que ele tem que ter condições, tá, de sobrevivência naquele determinado ambiente. Então, o próprio ambiente, quando você for planejar esse desenho, podemos estar falando de uma coisa aí, parece uma atividade de ensino fundamental, mas para pensar, quantos elementos você tem que pôr ali? Tá? Então imagine o seguinte, esse indivíduo para estar naquele ambiente ele precisa respirar, tá? Esse ser humano, vamos dizer, ele precisa de oxigênio. Esse oxigênio vai ser obtido através do quê? Da fotossíntese. Então você precisa necessariamente colocar organismos fotossintetizantes ali, por exemplo, plantas, algas e tudo mais, né? Para que ele tenha condições de sobreviver. Lembra, gente, que por mais que exista um nível de organização ali máximo, que seria o organismo, nós temos aquilo que a gente vai falar em organismos de uma mesma espécie formando uma população. Então, essa população existe, tá? A população lá daquele animal, daquela planta e tal. Mas, o que acontece? Existe a vida deles numa comunidade biológica, que um depende do outro. Então, dentro desse desenho, você precisa aprofundar. Então, parece uma coisa, como eu falei, parece lá do ensino fundamental, uma atividadezinha do ensino fundamental, mas é bem essencial para você fazer uma discussão bem bacana em sala de aula ali. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, dá para você aprofundar com o teu professor, livro didático, material de internet, né? Você pode ver e rever essa aula quantas vezes você quiser. Beleza? Valeu, galera, até uma próxima. Obrigadão!